Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. E nesse vídeo de hoje nós vamos tratar aí um tema da proteção radiológica, especificamente sobre o fator de ponderação da radiação. Se você tem alguma dúvida sobre isso, vem comigo aqui nesse vídeo de hoje. Não está inscrito nesse canal? Já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem conteúdo por aqui. E aí você vai aprender proteção radiológica, física das radiações para você dominar as tecnologias. Vem comigo! Então, vamos tratar exatamente aí sobre o fator de ponderação da radiação. Então, vamos analisar cada uma dessas afirmativas para você aprender muito mais. Para a radiação gama, então sempre olhando para o fator de ponderação. Então, para a radiação gama, o valor desse fator de ponderação é igual a 5, então nesse caso você deve lembrar um pouquinho aí de como fazemos o cálculo, aonde é utilizado o fator de ponderação, quando calculamos a dose equivalente e a dose efetiva. Lembrando aí que a dose equivalente ela depende da dose absorvida e do tipo de radiação, que é exatamente aí esse fator de ponderação, também chamado aí de WR. Então, vamos lá. Lembra, então, qual é o valor? Se é igual a 5. Então, aí você deve lembrar o valor desse fator de ponderação para a radiação gama e também para a radiação X é igual a 1. Então, isso significa que a dose absorvida, para esse caso, né, para a radiação gama e para o raio-x, a dose equivalente é igual à dose absorvida. Então, essa é uma afirmativa falsa. Vamos para a próxima. Para próton e raio-x, o valor é o mesmo? E aí você deve lembrar também daquela tabelinha que tem lá os valores desse fator de ponderação. Então, nesse caso, sim, tanto para próton quanto para o raio-x, o valor é o mesmo, ou seja, ele é igual a 1. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira. Vamos para a próxima. Para alfa, é 20 aí o valor do fator de ponderação. Você lembra da tabela? Se você lembrar, você já vai responder aí que essa é uma questão verdadeira. Mas, além disso, é importante a gente entender o que significa a alfa ter um fator de ponderação igual a 20. Significa que quando temos uma dose absorvida devido à radiação, à partícula aí, alfa, isso significa que a dose equivalente vai ser 20 vezes maior do que se fosse a mesma dose para radiação gama ou para raio-x. Por que essa alfa tem esse valor tão alto? Porque a alfa é uma partícula pesada e tem um grande poder de ionização. Então, exatamente, ela tem um fator de ponderação aí igual a 20. Vamos para a próxima? Então, aí é verdadeira. Na próxima, para nêutron, depende da energia. Na verdade, para nêutrons de uma forma geral. O fator de ponderação depende da energia ou para qualquer energia de nêutron, a gente tem um valor único. Então, se você lembrar da nossa tabela, né, da tabela que é colocada em vários livros aí, essa é uma questão verdadeira, porque depende sim da energia e ele vai variar aí entre 5 e 22, porque exatamente depende da faixa de energia dos nêutrons. Porque existem nêutrons lentos, que são os nêutrons térmicos, tem aqueles de energia média e tem aqueles nêutrons rápidos. Então, dependendo da faixa de energia, nós vamos ter aí valores de ponderação da radiação que são diferentes, como eu falei, variando entre 5 e 22. E aí vamos para a última. Afeta, então quer dizer, o fator de ponderação da radiação afeta o valor da dose absorvida. E aí o que você acha? Lembra da fórmula, lembra do conceito. Afeta ou não afeta a dose absorvida? Então aí você deve pensar, até lembrar da fórmula, mas o fator de ponderação, ele não entra no cálculo da dose absorvida. Então, esse é um conceito importante. Então, veja como essas simples afirmativas nos fazem pensar e analisar com mais detalhe cada uma das coisas. Então, olha só, por que não afeta? Se você lembrar da fórmula da dose absorvida, do que depende? Quando a gente calcula a dose absorvida, depende da energia da radiação
e da massa que está absorvendo essa energia. E aí não entra em nenhum fator de ponderação. Então, por isso é falsa essa afirmativa, ela não é afetada pelo fator de ponderação. Agora, quem que é afetada pelo fator de ponderação? A dose efetiva e a dose equivalente, e não a dose absorvida. Bom, então eu espero que com essas afirmativas aí você tenha aprendido um pouco mais e consolidado um pouco mais o seu conhecimento. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!